to say so. I'm innocent. F you all. You're garbage. A fact that my children are happy and busy in the spirit world. Jordan Beers, Charlie Cummings' cousin. I agree with the family. I hope you die in prison as well. Jucila Taylor. I'm innocent. F you all. You're garbage. Esta Jucila Taylor, ela foi considerada culpada de assassinato pela morte de seu filho de 6 anos, Eli Hart. Eli was an innocent, loving 6-year-old boy. He did not deserve this. Eli deserved to grow up and have a safe and happy life. Julissa Taylor atirou fatalmente em seu filho de 6 anos, apenas 10 dias após recuperar a guarda total dele de seu ex-marido, Torrey Hart. Em 20 de maio de 2022, a polícia descobriu o corpo no porta-malas de seu carro, depois de pará-la por dirigir com a janela traseira quebrada e um pneu sem aro. As provas contra ela eram esmagadoras, incluindo a arma do crime encontrada no porta-malas do carro e as pesquisas na web recuperadas do computador de Taylor. Antes da sentença de Taylor, o pai e a madrasta de Eli Hart fazem suas declarações de impacto da vítima. Watching Eli grow and become a young man and what he could have been and done in this world, we will never have those memories. No more hugs, no more snuggles. They were ripped from us. Mas a própria Taylor tinha algumas palavras fortes para dizer ao tribunal. I'm innocent. F you all. You're garbage. No entanto, por mais sem remorso que ela fosse, ela começa a se emocionar quando o juiz fala com ela sobre seu crime. From the world. What I can't imagine, nobody can imagine, is when the person that takes a child from the world is the one that brought that child in. But that is what the jury concluded he did, and I respect the jury's judgment, and I respect Minnesota's decision about what the appropriate consequence is. Agora, o juiz profere sua sentença. And that is life in prison without the possibility of parole. Ela acabara de ser condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Taylor estava envolvida em uma disputa de custódia com Torrey Hart. Após a morte de Eli, Hart processou os serviços sociais do condado de Dakota por devolverem seu filho a Taylor. Apesar das preocupações com o suposto uso de drogas dela e sua saúde mental deteriorada, o próprio pai de Julissa Taylor já havia alertado que sua filha não estava apta para ser mãe. Infelizmente, apesar de todos os sinais de alerta, Taylor ainda foi premiada com a custódia. E isso foi um erro horrível. Matar uma criança já é ruim o suficiente, mas como isso se compara à mãe que matou seus 2 filhos em um trágico afogamento em um lago? Susan Smith. Esta é Susan Smith, que se declarou culpada no tribunal pelo infame assassinato de seus 2 filhos, Michael, de 3 anos, e Alexander, de 14 meses. Susan Smith has been arrested and will be charged with 2 counts of murder with the deaths of her children, Michael 3 and Alexander 14 months. Em 25 de outubro de 1994, Smith relatou à polícia que havia sido sequestrada por um homem negro que dirigiu seu carro com seus filhos ainda dentro. Isso levou a uma busca nacional para devolver os seus filhos. Your mama loves you so much, and your daddy, this whole family love you so much. No entanto, à medida que sua história começou a desmoronar, após uma investigação intensiva, ela confessou que em 3 de novembro de 1994, ter deixado seu carro rolar para um lago próximo, com seus filhos amarrados no banco de trás. Sua motivação foi supostamente para facilitar um relacionamento com um homem que ela estava namorando secretamente, que não queria crianças, e terminou o relacionamento por causa disso. Mas ela insistiu que não havia motivo e que não planejou o assassinato, afirmando que não estava em seu estado normal de mente. Na minha vida eu nunca poderia fazer isso. Sou um homem de Deus, tenho fé e quando se tem Deus nunca se comete tais crimes. Isso é pura maldade. Smith foi condenada à prisão perpétua em 1995, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos.
No entanto, mesmo na prisão, Smith não parou de aparecer nas notícias. Durante sua prisão na instituição correcional Camille Griffin Graham, 2 agentes correcionais foram acusados em 2000 e 2001 após terem dormido com ela várias vezes. Um dos agentes disse que ela era capaz de manipular os homens para dormirem com ela, e ele foi uma vítima disso. Consequentemente, ela foi transferida para a instituição correcional Leith, em Greenwood, Indiana. Enquanto o caso de Susan Smith foi trágico, a história de Kimberly Kessler tem um acontecimento perturbador, com uma mulher desaparecida, um salão ensanguentado e um drama de tribunal que chocou a todos. Esta é Kimberly Kessler, de 53 anos, que foi acusada do assassinato de sua colega de trabalho, Jolene Cummings. Mas ela se recusou a comparecer ao tribunal, recusando-se a comer para ser isentada, resultando frequentemente em ser confinada a uma cadeira de rodas para ser levada. E sempre que era forçada a aparecer, ela fazia questão de interromper os procedimentos do tribunal. Ela até se recusou a comparecer ao tribunal no dia em que seu veredito foi lido. Refuse. No, thank you. You want to go back downstairs? Yes. Kimberly Kessler, verdict count 1, first-degree murder. We, the jury, found the defendant guilty of first-degree murder. Jolene Cummings foi dada como desaparecida em 14 de maio de 2018, depois de não aparecer para o trabalho e seu corpo nunca foi encontrado. No dia seguinte, o Ford Explorer de Cummings foi encontrado no estacionamento de um Home Depot, e imagens de vigilância mostraram Kessler abandonando-o lá 2 dias antes. As evidências também determinaram que houve uma luta no salão, incluindo o sangue de Cummings nas tesouras e botas de Kessler. Kessler teria comprado vários itens, incluindo uma faca elétrica, bracedeiras de plástico e sacos de lixo usados para limpar a cena do crime e se livrar do corpo. Kessler passou a maior parte de seu julgamento em uma sala separada com um link de vídeo para os procedimentos, devido a seus constantes ataques e interrupções, muitas vezes gritando que seu defensor público, Jordan Beard, era primo de Jolene. E isso causou uma remoção do tribunal várias vezes, até mesmo durante sua sentença. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. 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 Jordan Beard is Jolene Cummings. Ela foi, no entanto, na sua ausência, sentenciada à prisão perpétua. This court will adjudicate Kimberly Kessler, the defendant, also known as Jennifer Marie Cyrus, guilty, sentence her to life in prison without any possibility of release or parole. Mas o caso de Kessler não se compara ao de Lori Vallow, a mulher que matou seus 2 filhos e os enterrou no próprio quintal. Esta é Lori Vallow, que foi considerada culpada pelo assassinato de seus 2 filhos, Tylee Ryan e Joshua Vallow, que desapareceram em dias separados em setembro de 2019. Ela também foi considerada culpada por conspirar para assassinar Tammy Daybell, a falecida esposa de seu marido, Chad Daybell. Is Lori Noreen Vallow not guilty or guilty of first-degree murder of Tylee Ryan? Answer, guilty. Os restos mortais foram encontrados enterrados em covas rasas, na propriedade de Chad Daybell, o homem com quem ela se casaria mais tarde. Juntos, eles lideraram um grupo religioso mórmon, que foi descrito como uma seita do juízo final. Quando teve a chance de falar antes de sua sentença, Lori Vallow teve a coisa mais estranha a dizer, afirmando que seus filhos não foram assassinados e que eles estavam felizes. A fact that my children are happy and busy in the spirit world. I know how wonderful heaven is, and I'm homesick for it every single day. Tylee has visited me. She is happy and very busy. Tylee is free now from all the pains of her life. Tylee suffered horrible physical pain her whole life. The first time JJ visited me, after he passed away, he put his arm around me and he said to me, "You didn't do anything wrong, Mom. I love you.
And I know you loved me every minute of my life. O juiz, por sua vez, teve suas próprias palavras para a ré antes de finalmente sentenciá-la à prisão perpétua. I don't think to this day you have any remorse for the effort and heartache you caused for others who looked for your children when you knew where they were and knew they were dead. They were found dead, burned, and buried like animals. After you knew they were dead, you collected public-funded assistance payments meant for them, and that was blood money you kept for yourself. You haven't shown any remorse. You haven't said you're sorry. You are sentenced to the custody of the State Board of Corrections to serve the maximum allowed sentence of fixed determinate term of life imprisonment with no possibility of parole. A juíza de Lori Vallow ficou indignada com ela, mas no próximo caso, o juiz reagiu ainda mais loucamente, proferindo algumas declarações chocantes. Esta é Camia Gamer, de 31 anos, que foi acusado do assassinato de seu namorado Marcel Hill, após supostamente esfaqueá-lo até a morte em maio de 2013. Ultimately hit him in the head so hard with a pan that you actually cave in the front of his skull. And then you stabbed him no less than 12 times. Gaiman havia esfaqueado seu namorado várias vezes, mas alegou que agiu apenas em legítima defesa, confundindo seu namorado com um intruso. Vizinhos também alegaram que eles eram um casal estranho e que era um relacionamento abusivo para Hill. Gaiman foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau. Na sua sentença, a tia de Marcel Hill foi chamada para fazer a declaração de impacto da vítima. Mas enquanto ela falava, Camia podia ser vista revirando os olhos, sorrindo e até interrompendo-a com comentários atrevidos. Mas sua atitude insensível irritou muito o juiz e a promotoria. Also remember the cries of help that he screamed as you plunged that knife in and out of his body. But as family members read a letter to Gamet, she could be seen rolling her eyes and even laughing. And you're gonna shut your mouth or I'm gonna have some duct tape put on it. You have no choice but to send her where she will also die. I can't believe she stands before you doing this morning. Quando teve a chance de falar, Camia afirmou que foi sentenciada injustamente, com base em mentiras contadas contra ela pela perseguição. The way I was portrayed, mostly everything was lies. There was a little bit of truth, but mostly I was convicted off of lies. Mas o juiz, em suas palavras finais para a assassina, também não poupou palavras, sentenciando-a à prisão perpétua. I agree with the family. I hope you die in prison as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. As leis deveriam ser tão rigorosas no Brasil. É realmente triste que não sejam, porque muitos assassinos frequentemente são apenas liberados e celebrados. A América conhece a justiça, e os tribunais americanos certamente fizeram a coisa certa no caso de Beth Broderick, uma mulher que assassinou seu ex-marido por ciúmes. Esta é a infame Elizabeth Ann Broderick, que foi considerada pelo assassinato de seu ex-marido Daniel Broderick e da mulher por quem ele a deixou. She ambushed them. That's what she did. And before they had a chance to say anything, before they had a chance to do anything to protect themselves, she blew them away. Em 5 de novembro de 1989, armada com um revólver Smith & Wesson que havia comprado meses antes, Beth Broderick dirigiu até a casa de seu ex-marido, onde ele morava com sua nova esposa, Linda Broderick, em San Diego, Califórnia. Ela então atirou e matou o casal em seu quarto. Mais tarde naquele dia, ela se entregou e foi presa. Antes de sair da casa, Broderick teria desconectado o telefone para que seu ex-marido ferido não pudesse pedir ajuda. And why does she do that? Her own words that she said to her daughter Lee were, quote, so he couldn't save himself. A promotoria também apresentou mensagens de voz que Broderick havia deixado para Linda, ameaçando-a. I have very important things to ask you. You're making me mad. I'll kill you. Mas ela afirmou que não tinha ido lá para atirar no casal. I went into the room to talk to them or to wake them up or something, and they moved and I moved and it was over. I remember the real loud noise 5 times.
but I didn't clearly remember it then. I mean, I just remember the noise. Broderick contou ao tribunal como trabalhou em vários empregos enquanto estava grávida para sustentar seu ex-marido durante a faculdade de medicina e de direito e como se sentiu traída por ele. A lot of this was my fault because I was old and fat and ugly and boring and stupid. I tried to be perfect. Absolutely flawlessly perfect for Dan Broderick. Broderick também esteve em uma amarga batalha de divórcio e custódia com seu marido após ele a ter deixado. Mas depois de um julgamento anulado, o júri finalmente tomou uma decisão no segundo julgamento, com Broderick sorrindo ao ouvir que foi homicídio de segundo grau. Elizabeth Broderick sat calmly with the hint of a smile on her face as the clerk announced the verdict of guilty of murder. But there were several anxious moments before they said it was murder in the second degree. There was no mistaking the smile as she heard it was second-degree murder in the deaths of both Dan and Linda Broderick. Ela foi considerada culpada de 2 acusações de homicídio de segundo grau e posteriormente sentenciada a 32 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Em janeiro de 2010, seu primeiro pedido de liberdade condicional foi negado pela Junta de Liberdade Condicional, afirmando que ela não mostrou remorso e não reconheceu o erro. Ela teve a liberdade condicional negada uma segunda vez no ano seguinte e novamente em janeiro de 2017. I don't even remember pulling the trigger even once. I was just startled. Miss Broderick, you went to that home with a gun. You went to that home with a loaded gun. Estas mulheres não têm Deus, não têm fé, isso é pura maldade. Mas o que aconteceu com a pobre Mary Welch de apenas 10 meses foi ainda mais sinistro e verdadeiramente devastador. Ela foi privada de comida, desidratada e sofreu negligência imensa de seus pais, o que eventualmente resultou em sua morte. Tatiana Fusari. Esta é Tatiana Fusari, que junto com seu marido foi condenada por assassinato e abuso infantil de primeiro grau na morte de sua filha de 10 meses, Mary Ann Welch. Mary Welch pesava apenas 8 libras na época de sua morte. Embora os pais estivessem cientes de que a filha estava abaixo do peso, eles se recusaram a buscar assistência médica por motivos religiosos. A autópsia mostrou que a bebê sofreu de desnutrição crônica e desidratação, acreditando-se que isso foi causado por falta de comida e água. Em uma ligação para o 911, feita 1h30 depois de encontrarem o bebê inconsciente, os pais disseram que colocaram o bebê para dormir às 3 horas da tarde e só foram verificá-la às 10 horas da manhã seguinte. Ambos os pais foram acusados de abuso infantil e assassinato. Tatiana Fusari, desesperada para se salvar, testemunhou contra o marido, dizendo que o abuso dele afetou sua capacidade de cuidar de seus filhos. He got mad at me because I wouldn't let him sleep. So he asked me what the wrong with me. No entanto, ela ainda foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Sandra Lane. Esta é Sandra Lane, de 75 anos, acusada do assassinato de seu neto, Jonathan Hoffman, de 17 anos. Lane atirou fatalmente em seu neto várias vezes, no que ela disse ter sido um ato de desespero, durante uma altercação física, mas o juiz rejeitou sua alegação de legítima defesa. Em uma gravação de uma ligação para o 911 apresentada no tribunal, Jonathan Hoffman podia ser ouvido pedindo ajuda, enquanto era baleado novamente. A mãe da vítima, própria filha de Lane, não teve pena dela.
Sandra Lane is pure evil, and if given the opportunity, would surely kill again. She has no remorse or conscience. Her only concerns are for herself. Sandra Lane deserves the maximum penalty allowed. Please do not show mercy on her. Ela foi sentenciada a pelo menos 22 anos de prisão, apesar do pedido de seu advogado, que levantou preocupações sobre sua idade e saúde. On the charge of homicide, second-degree murder, that you serve 20 to 40 years in the state prison of Michigan. Shayna Hubbers. Esta é Shayna Michelle Hubbers, que foi indiciada pelo assassinato de seu namorado Ryan Poston. Em 12 de outubro de 2012, Hubbers ligou para o 911 para relatar que matou Poston em sua casa. Hubbers atirou várias vezes em Poston, mas afirmou que foi apenas em legítima defesa. Ela falou voluntariamente com a polícia após o incidente, alegando que a vítima era abusiva. Mas comentários feitos durante o interrogatório mostraram que ela não demonstrava remorso. E logo após sua entrevista, ela foi vista dançando, cantando e até, aparentemente, admitindo o assassinato. How sweet the sound. I did. Yes, I did. Hubbers foi presa por assassinato e mantida sob fiança de $5 milhões. Foi estabelecido que o motivo do assassinato foi que Poston queria terminar permanentemente o relacionamento do casal. Ela foi condenada por assassinato em seu primeiro e segundo julgamentos. Em 18 de outubro de 2018, ela foi sentenciada à prisão perpétua, com elegibilidade para liberdade condicional após 20 anos. Ms. Hubbers, the jury found that you intentionally murdered Ryan Poston. You picked up Mr. Poston's gun from the kitchen table and shot him 6 times, killing him. Jodi Arias. Esta é Jodi Arias, que foi acusada do assassinato de seu ex-namorado Travis Alexander. Jodi Arias viajou de sua casa na Califórnia para a casa de Travis Alexander em Mesa, Arizona, chegando em 4 de julho de 2018. Segundo Arias, eles passaram o dia juntos, mas em algum momento da tarde, Arias atacou Alexander no chuveiro, esfaqueando-o várias vezes, cortando-lhe a garganta e atirando em sua cabeça. Arias inicialmente negou o envolvimento, mas depois afirmou que suas ações foram em legítima defesa, embora a brutalidade do ataque indicasse extrema raiva e premeditação. Arias também era obcecada por seu ex-namorado e, segundo amigos da vítima, o perseguia. Arias foi considerada culpada de assassinato e foi muito para ela lidar. We, the jury, duly empaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count 1, first-degree murder, guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Signed, foreperson. Is this your true verdict, so say you want it all? Ladies and gentlemen, the clerk is now going to ask each of you a question. Please answer yes. Em 13 de abril de 2015, o juiz proferiu sua sentença. As ordered, the defendant shall be incarcerated in the Department of Corrections for the rest of her natural life with no possibility of parole. Este vídeo chega ao fim, mas se você gostou de ver essas mulheres sendo punidas, clique neste vídeo aqui, você vai gostar ainda mais. Sentenças de prisão perpétua foram aplicadas.